A gente vamos fazer aqui um acordo, né, digamos assim, um acordo didático, da gente começar sempre às 6 horas, dar esse limite assim de 10 minutos para poder chegar, para a gente começar e não perder muito conteúdo. Oi, estão me ouvindo agora? Pronto. Pessoal, esse computador passou o dia todo ligado, e na hora que eu botei para gravar, o computador desligou sozinho. Pessoal, hoje é 29 de abril, né? A gente está começando a nossa disciplina de gestão financeira, certo? Eu sou o professor Paulo Cícero. Eu vou estar com vocês ao longo desse mês na disciplina de gestão financeira e amanhã nós estaremos na disciplina de marketing, certo? Que na verdade uma completa a outra, né? Uma cobre a lacuna da outra, digamos assim. Gente, antes de começarmos a nossa aula, eu quero só uma curiosidade que eu tenho de vocês. Vocês são aí de Guaramiranga mesmo, é de cidades próximas, ou não tem nada a ver com a cidade? Coloque aí no chat a cidade de vocês, por gentileza, de onde vocês são. A Mariana já colocou que é de Fortaleza, Larissa de Guaramiranga, Jéssica de Fortaleza. Gente, ó, a nossa aula vai ser dinâmica, viu? Eu sempre vou estar pedindo para a gente fazer alguma coisa, fazer alguma ação, você se movimentar. Então, quem tiver, eu digo isso porque eu já sou experiente nessa aula de AD. Quem deixa o celular aí ligado, ou deixa o microfone, o computador ligado e vai fazer outras coisas, porque eu sei que tem, né? Eu não estou dizendo que são vocês, mas os meus alunos anteriores, e depois eles me diziam isso. Tudo que vocês foram colocando aqui, eu vou anotando, e isso aqui vai computar a presença também, certo? Se a pessoa não participa de nada, eu vou entender que aquela pessoa não está assistindo a aula e eu coloco falta. Eu vejo aqui que a Mariana é de Fortaleza, a Larissa de Guaramiranga, a Jéssica de Fortaleza, a Verônica de Fortaleza, o Renata de Baturité, que é pertinho. Tem muitas pessoas de Mulugu, Aratuba, Guaramiranga, massa. Isso é bom. A ideia do EAD é exatamente isso, né? Pegar o pessoal da região e fico feliz que tenha pessoas de Fortaleza também, certo? Vamos começar aqui, só um instantezinho, que eu vou.
Não sei o que é que está acontecendo, que o meu computador está desligando, mas eu acredito que vai dar certo. Eu vou compartilhar aqui uns slides para a gente dar um pouco de início a nossas aulas. Não sei se é porque está muito pesado, mas vamos lá, tomara que dê certo até o final. Senão, amanhã eu vou para a reitoria para ver. Pessoal, me digam aí, só um instante, o que é que vocês estão vendo? Tá aparecendo os slides, professor. Pronto, certo? Ok. É uns slidezinho verde com o homem contando dinheiro, né? Não estou ouvindo, não estou vendo mais vocês, mas eu acredito que seja isso também. Se não tive, se vocês professor, não está batendo o que o senhor está falando com o que a gente está vendo. Vocês falam aí porque eu já não estou mais vendo vocês, ok? Pessoal, a nossa disciplina é gestão financeira, que é algo um pouco complicado. Por quê? Eu sempre digo que essa disciplina era uma disciplina que era para a gente ter no ensino fundamental, era para a gente ter no ensino médio. Para quê? Porque hoje, pessoal, a gente vive num país onde a maioria das pessoas são endividadas, certo? Elas são endividadas. As empresas são endividadas. E existem vários fatores que levam essa questão desse problema na gestão financeira. O fator 1, que é o principal, é aqueles relativo à falta de recurso financeiro. Oi, gente, me perdoe. O computador, não sei porquê, ele está só desligando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar o meu monitor, porque eu acho que essa ligação está pesando, não sei o que é. Mas, enfim, vou compartilhar novamente a minha tela para a gente dar continuidade. Perdão mesmo, não sei por que está acontecendo isso. Hoje eu passei a manhã trabalhando nele, participei de reunião com ele e não aconteceu nada. Quando é agora, está dando isso. Mas como eu ia dizendo, tomara que dê certo. O primeiro fator que leva a gente ter problemas na gestão financeira, tanto a nível pessoal como a nível empresarial, é a falta de recurso. Então, o ser humano e as empresas, elas têm necessidades, várias necessidades. Parte dessas necessidades delas são resolvidas com dinheiro. Eu não tenho esse dinheiro, mas mesmo assim eu quero resolver essa necessidade. E eu acabo, na ânsia de resolver essa necessidade, fazendo contas, fazendo endividamentos que eu não posso pagar, que eu acho que eu posso pagar, que eu não posso pagar. Esse é o ponto 1, falta de recurso. No entanto, pessoal, existem pessoas que, mesmo com falta de recursos, essas pessoas ela não têm problemas financeiros. Por quê? Porque elas sabem gerir o pouco que têm e elas sabem controlar as necessidades que ela tem. Então, quando a gente trabalha gestão financeira, a gente, para além de estar preocupado com a questão dos números, dos valores, a gente tem que estar preocupado também com a questão psicológica, né? Porque esse psicológico, muitas vezes, leva ao endividamento. Eu não posso comprar uma coisa, mas eu quero aquela coisa, eu vou parcelar, porque eu não posso comprar aquele valor todo, mas se eu parcelar, eu posso comprar. Só que aí vai surgir uma outra necessidade, você vai parcelar, estou dando aula, viu? Você vai parcelar
Aí surgiu outra necessidade, você vai parcelar, só que vai ter um momento que a conta vai chegar e você não vai ter condições de pagar. Então, existe também esse fator psicológico. Mas não é só isso. Muitas vezes, você tem o dinheiro e ainda assim, com o dinheiro, você não consegue fazer um controle daquilo que está entrando e daquilo que está saindo. A gente vai aprender aqui alguns conceitos e eu me lembrei agora de uma consultoria que eu dei para uma mulher que ela era confeiteira. Ela era confeiteira. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Porque eu estou com medo de estar falando e não está me ouvindo. Fale aí alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Tá ouvindo, né, pessoal? Tá tudo bem, né? Qualquer coisa, se não estiver me ouvindo, bote aí no. Mas eu acho que tá. Ok, Amanda, de estar me ouvindo, né? Eu acho que tá ouvindo. Agora eu fiquei com medo. Pessoal, bota aí no chat se estão ouvindo ou não. Sim, professor. Ah, tá certo. Obrigado. Então vamos lá. Pronto. Aí, então o que acontece? Eu estava fazendo essa consultoria e a mulher ela dizia que as vendas dela eram boas. Ela tinha uma vendagem boa, ela tinha uma clientela boa, só que quando era no final do mês, ficava faltando dinheiro. Aí eu disse, não, tem alguma coisa errada aí. Tá vendo que esse problema já não tem nada a ver com falta de dinheiro, porque o dinheiro está entrando. E aí quando a gente foi analisar os custos dela, o valor que ela estava cobrando tinha dois tipos de bolo lá. Os dois bolos que ela mais vendia, ela estava vendendo por um preço menor do que os custos dela. Então era como se ela botou um preço no mercado, mas só para fazer aquele bolo ela pagava mais do que ela vendia. E ela não sabia. Então, pessoal, trabalhar gestão financeira envolve várias questões e cada caso é um caso. E aí, pessoal, antes da gente começar a nossa aula, eu queria me apresentar para vocês saberem quem eu sou, certo? Eu sou o professor Paulo Cícero, eu trabalho no Instituto Federal desde 2011, certo? Só que eu trabalhei como técnico administrativo. Eu já fui coordenador de gestão de pessoas, eu já fui responsável pela administração e planejamento do IFCE Campus Caucaia. Então, na verdade, eu sou uma pessoa que sempre vem do mercado, né? Existem professores que eles saem da faculdade e já viram professor. Eu não. Quando eu saí da faculdade, eu fui para o mercado. Então, eu já trabalhei com marketing, já trabalhei com gestão de pessoas, já trabalhei com atendimento ao cliente, já trabalhei, enfim, em várias áreas. Eu sou graduado em administração de empresa, sou graduado em turismo e também sou mestre em planejamento. Esses QR Codes aqui, na verdade, eu uso para aula de marketing digital. Mas quem quiser entrar, eu sugiro esse grupo aqui, ó, Pílulas de Administração. Depois eu boto o link lá para vocês, que é um grupo que durante a semana eu posto lá 2 ou 3 vezes com pequenos conteúdos, né, sobre a administração. Então, quem quiser participar, fique à vontade, ok? E aí, pessoal, é o seguinte, vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu quero essa seguinte pergunta, ó. O que vem na sua cabeça quando se fala em gestão de pessoas? Eu acho que o fato de eu desligar a câmera ajudou, porque não desligou mais, né? Então, deixa eu ver aqui. Eu vou colocar aí eu vou precisar da ajuda de vocês. Vocês já usaram esse aplicativo aqui, o Mente? Acredito que sim, né?
Pessoal, ó, eu quero que vocês façam o seguinte. Aqui, ó, o que vem na sua cabeça quando se fala em gestão financeira. Você vai entrar no site mente.com, aí no seu computador, no seu celular. Mesmo se você tiver no celular, não tem problema. Você aperta a teclinha Home do seu celular, vai lá para o browser e bota mente.com. Quando você botar mente.com, ele vai pedir um código. Aí você vai botar esse código aqui, ó, 294 2945 7794. E lá vai ter a opção de você responder o seguinte, ó, o que vem na sua cabeça quando se fala em gestão financeira? Responda aí, por gentileza. Se não estiver conseguindo, grita. Professor, deixa eu só entrar pelo computador que fica mais fácil para mim. Tá bom, mas dá para entrar também pelo celular, viu? De forma fácil. É só você apertar o home. Quando você aperta o home, a tela diminui do Meet, né? Mas continua ligada. Mas se você quiser o computador, a gente espera. Quando você aperta aquela teclinha, né? O botãozinho lá de baixo, o Meet diminui, minimiza. Aí você vai lá no browser, ou no Google, sei lá, no seu browser e bota mente.com. Mas eu espero. Mente.com, código 2945 7794. Olha, já apareceu aqui. Alguém botou finanças, alguém botou gerir, alguém botou controle financeiro. Muito bem. Quero mais. A senha, Verônica, é essa senha aqui, ó. 29 45 7794. Tá bem aqui em cima. 29 45 7794. Quem quiser pode ir nesse link direto. Não é a senha, não, Ana Lúcia. É um código para entrar nesse. Opa, análise de investimento, muito bem. Mais alguém? Opa. Controle, orçamento, organização, análise de investimento, finanças.
Mais duas pessoas aí para a gente poder encerrar. Pronto, ó. Então, qual é que a gente vê? Opa, mais gente participando. Ó, administrar, gerir, análise de investimento, finanças, controle, orçamento, organização, planejamento, controle financeiro, controle de custos. Pessoal, existem algumas palavras aqui que elas são genéricas, certo? Por exemplo, administrar e gerir. Administrar, gerir, elas fazem parte, sim, da gestão financeira, mas ela é genérica, ela é de qualquer. Tudo que você for fazer na administração, você tem que administrar e você tem que gerir, e você tem que organizar, certo? E você tem que planejar, né? Mas estão corretas, certo? Elas fazem parte da gestão financeira. Agora eu queria chamar a atenção para as outras coisas que foram colocadas. Análise de investimento, e de fato, gestão financeira é isso, é analisar investimento, é finanças, né? É orçamento, e aí vem a pergunta: o que é orçamento? Essa palavra orçamento ela tem vários significados, né? Por exemplo, você chega numa loja e pede, pede para a loja fazer um orçamento de alguma coisa. Isso é um orçamento, certo? Só que na gestão financeira, o orçamento ele tem um outro viés que a gente vai aprender. Controle financeiro e controle de custo. O controle, quando a gente fala de controle financeiro, pessoal, a gente está falando diretamente do controle do dinheiro, do que sai e do que entra. E o controle do custo, a gente vai entender ao longo dessa disciplina o que é custo. E a gente vai ver que ele é diferente de despesa. Vocês já tiveram a disciplina de contabilidade? Sim ou não? Sim, né? Já tiveram. Então vocês já sabem, vocês aprenderam a diferença entre custos e despesas? Já trabalharam isso? Bom, não estou querendo falar. Tipo, despesas são coisas tipo água, energia, luz, essas coisas assim que tem todo mês, e custos são variáveis que podem ocorrer? Mais ou menos. Tem uma lógica por trás disso aí, mas ela não está totalmente completa. Mas é mais ou menos nesse sentido. Mas a gente vai aprender com mais precisão ao longo dessa disciplina, tá certo? É porque às vezes na contabilidade eles falam, aí eu não queria me tornar repetitivo. Mas é nesse direcionamento aí, tá certo? Vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Pronto. Pessoal, eu fiz aqui, da minha cabeça, algumas palavras que eu achei que poderia sair. E que, de certa forma, saíram, certo? Quando a gente fala de gestão financeira, algumas palavras rodeiam essa disciplina. Então, a gente vai falar muito sobre lucro, a gente vai falar muito sobre prejuízo, a gente vai falar muito sobre custo, que é diferente de despesas, que é diferente de gasto, né? A gente vai falar sobre investimento, que é um tipo de gasto. A gente vai falar sobre caixa, o caixa da empresa. A gente vai falar sobre capital, que é dinheiro. A gente vai falar sobre endividamento. A gente vai falar sobre rentabilidade. A gente vai falar sobre risco. A gente vai falar sobre o dinheiro que sai, dinheiro que entra. Então, trabalhar a gestão financeira permeia tudo isso aí. E, de certa forma, aquilo que vocês escreveram também. Aí eu pergunto, vocês já tinham trabalhado com esse aplicativo Mente, com essa plataforma? Algum professor já trabalhou com vocês? Sim ou não?
essa que vocês colocaram as opiniões de vocês, que vocês fizeram essa nuvem de palavra aqui, ó. Sim ou não? Oi, estão me ouvindo? Alô? Nossa, já respondeu. Pronto. A gente vai tentar trabalhar. Eu sempre vou tentar trazer, pessoal, plataformas para que vocês façam interação. Porque para a gente ficar 2 horas só eu falando e vocês calados, fica um pouco complicado. Certo? Mas dando lá continuidade. Pessoal, agora vamos entender o que é gestão financeira. Eu vou falar aqui de um português bem direto, que é para vocês poderem entender. Isso aqui foi eu que criei, certo? Gestão financeira é saber ter o controle do dinheiro que está entrando e que está saindo. Então, tudo que estiver entrando em termos de dinheiro para você, na sua empresa, você tem que saber o que é que está saindo de dinheiro e para onde esse dinheiro está indo, mas você tem que saber que dinheiro que sai tem que ter um dinheiro correspondente que entra. Se você não tiver essa lógica de pensamento, que esse dinheiro está saindo, mas para que ele está saindo para que outro dinheiro entre, eu vou ter problemas financeiros. Então, eu tenho que saber o que é que está saindo, para onde está saindo, e eu tenho que acompanhar o que é que está entrando, para onde está entrando e quanto está entrando. É somente dessa forma eu não entro no vermelho. Então, gestão financeira, de uma forma bem prática, bem direta, é tudo que pode ser feito para que você não fique no vermelho, para você não entrar no vermelho. Toda estratégia, toda ação, todo acompanhamento, toda análise é para você não ficar no vermelho. Certo? Então, é isso. Gestão financeira é isso. Entendendo isso aqui, fica mais fácil de você entender uma visão mais, como é que eu posso dizer, acadêmica da coisa, uma definição mais profissional da coisa. Então, gestão financeira, processo gerencial. Então, é um processo, é umas ações do gerente de registrar informações financeiras com o objetivo de potenciar os resultados satisfatórios e corrigir problemas que forem identificados. E aqui, pessoal, eu chamo a atenção para essa palavra registrar. Gestão financeira, gerir uma empresa financeiramente tem a ver com registro. Tudo que for feito na empresa tem que ser registrado na parte financeira. Porque é somente através desses registros que eu posso fazer uma análise, que eu posso fazer um acompanhamento, que eu posso fazer uma comparação de um mês para o outro, que eu posso saber se no mês passado aumentou o meu dinheiro ou diminuiu. Né? Então, tudo tem que ser registro. A gente vai aprender a fazer alguns desses registros, certo? E à medida que eu vou fazendo esses registros, eles vão me dando subsídios, eles vão me dando informações para saber se eu estou indo no caminho certo. Se eu estiver no caminho certo, massa. Só que eu não posso me conformar. Eu tenho que fazer potencializar para que fique mais certo ainda, e para que eu ganhe mais dinheiro e que eu maximize mais riqueza. Mas, no entanto, eu posso chegar a uma conclusão de que eu não estou indo bem. E que bom que você chegou a essa conclusão através de uma análise. E que bom que você chegou a essa conclusão porque você tem registro. Porque aí dá tempo você se recuperar. O problema é que as pessoas não fazem o registro, não fazem análise, vêm caminhando do prejuízo com um bom tempo, quando olhar para trás a empresa fechou e não sabe por que foi. Vamos trabalhar com outra definição aqui, ó. É a atividade de gerenciar recursos monetários. Recursos monetários, pessoal, é dinheiro. Então, é a atividade de gerenciar dinheiro de uma empresa de forma eficiente.
com o objetivo de alcançar seus objetivos financeiros e maximizar valor para os acionistas. Maximizar valor para os acionistas nada mais é do que fazendo com que os donos da empresa enriquem, fiquem mais ricos. Eu estou falando no português bem mais tranquilo. Lembrando, pessoal, que esse dono da empresa pode ser você. Você pode ser o empreendedor, né? Então, se você é um empreendedor, se você montou seu próprio negócio, nem que seja uma banquinha de comida na rua. O objetivo da gestão financeira é fazer com que você gerencie o dinheiro que está entrando e que faça com que ele seja mais lucrativo para você. Por enquanto, está tranquilo? Acredito que sim, né? O áudio está baixo para você. Tem outras pessoas que o áudio está baixo. Professor, não estou podendo participar muito hoje porque me programei para a aula da segunda. Acreditei que fosse terça. Segunda é a aula de... como é que se diz? Segunda é a aula de gestão financeira e terça é a aula de marketing. Amanhã também nós teremos aula comigo, certo, Gabriel? Gente, o Cosmo está dizendo que o áudio está baixo. Eu pergunto, para todos vocês estão baixo ou tá ok? A Verônica está dizendo que tá ok. O Renato está dizendo que tá normal. Então, Célio, eu acho que tem algum problema aí no seu computador, certo? No seu celular, veja aí. Só a título de informação, pessoal, a galera ainda está utilizando aqui, ó, análise de investimento, finanças. Você já estava vendo isso aqui não, né? Bem, pessoal, então já estão, por enquanto tá ok, vamos avançar. Ó. Continuando aqui, ó. Controle, o que é gestão financeira? Controlar as finanças de uma empresa é como controlar nossas contas pessoais. Pessoal, é a mesma coisa. Eu tenho certeza que a maioria de vocês tem um caderninho que ao final do mês vocês fazem para vocês fazerem a conta do que vocês compraram, do que vocês ganharam. Quem recebe salário, bota lá no caderninho o valor do salário e vai diminuindo água, luz, né? Vai diminuindo as coisas tudinho. Aí no final do mês você sabe o que é que sobrou, o que é que não sobrou. Então, controlar as finanças da empresa é como controlar nossas contas pessoais. Né? Nós precisamos ganhar dinheiro para conseguir pagar as contas. As empresas também precisam de ganhar dinheiro para poder pagar as contas. Todos nós, a gente deveria gastar menos do que ganhamos, certo? Então, assim, se você já sabe que você ganha por mês, sei lá, um salário mínimo, você não pode gastar mais do que isso. É o seu limite. Né? Obtendo os ganhos maiores do que os gastos, iremos ter uma sobra de dinheiro. Ou seja, se eu ganho mais e gasto menos, sobrou um dinheirinho que eu posso fazer uma poupança com esse dinheiro ou eu posso gastar. Né? Ao final do mês sobrou, sei lá, R$200. Esses R$200 eu tenho duas opções. Eu, pessoa física, né? Eu vou pegar esses R$200 e eu posso gastar com uma festa, porque não vai atrapalhar em nada. As minhas contas já estão todas pagas. Ou eu posso pegar esses R$200 e guardar numa poupança. Poupança não, que a poupança é o que menos rende. Mas, ok, vamos lá. Vou guardar numa poupança para... Caso surja algum imprevisto, sei lá, de saúde, eu não tenho um plano de saúde, então sempre vou guardar o dinheirinho que sobra, para se eu precisar de alguma coisa fora do meu orçamento normal, eu ter com que gastar. Então, a empresa, pessoal, é do mesmo jeito. A empresa, todo final do mês, ela tem que saber se sobrou, quanto sobrou e o que é que ela vai fazer com essa sobra. Né? E gastar à toa não é uma opção. Eu tenho que gastar de forma estratégica, certo? E aí que entra a questão do investimento. Né? O que é preciso para fazer uma boa gestão financeira?
A primeira coisa, pessoal, é ter noção do que é um crédito e do que é um débito. Se eu não souber o que é crédito e o que é débito, eu já não vou conseguir fazer uma boa gestão financeira, né? E aí, pessoal, o que é crédito? Crédito é tudo que entra na sua conta. Tudo de dinheiro que entra na conta é um crédito. E tudo de dinheiro que sai da conta é um débito. Recebimento de salário, crédito. Um amigo me fez um Pix, crédito. Vendi uma roupa que estava sendo usada, que eu não usava mais, crédito. Foi entrando dinheiro, é crédito. Paguei conta de telefone, paguei celular, fui para uma festa, comprei o ingresso, tudo isso é débito. Isso aqui, pessoal, é uma conta de uma pessoa física, certo? Mas poderia ser uma pessoa jurídica também. Aqui, os de azul são crédito. Pix de 170, Pix de 300, Pix de 30, Pix de 20. Isso tudo aqui foram dinheiro que entrou. Já o vermelhinho é o que saiu. Saque de 24 horas, pagamento de boleto, um Pix enviado. Isso aqui, pessoal, nada mais é. Isso aqui pode ser de uma pessoa física, de uma pessoa jurídica, da empresa. A empresa ela tem a sua própria conta bancária. E aí, pessoal, já uma dica, né, de gestão financeira. Se você é um pequeno empreendedor, o primeiro passo é o seguinte: não misture sua conta pessoal com a sua conta da empresa. A empresa tem a sua própria conta com seus débitos, com seus créditos, e você tem a sua própria conta com seus débitos e com seus créditos. Nada de pagar a luz da sua casa com o dinheiro que entrou da venda dos seus produtos. Você não tem que pagar a sua conta com a venda dos produtos que você vende, não. Existem métodos que fazem com que você tem que pagar a sua conta com Prolabore, mas já a gente vai aprender isso, certo? Lembrando, pessoal, que eu estou começando aqui desde o começo, certo? Bem do iniciozinho para a gente não apertar muito. Continuando. Bom, o que é preciso para fazer uma boa gestão financeira? Na área empresarial, também chamamos essas entradas de recursos como receitas. Então, o crédito, pessoal, que bem aqui eu falei de crédito, esse crédito, ele também pode ter um nome de receitas, certo? Ó, receita. A empresa também terá que pagar pelos gastos como impostos. A empresa, ela paga imposto. A empresa, ela paga... A receita é tudo que entra, né? E o que sai, a gente chama de desembolsos, certo? Então, já tem... Olha que essas nomenclaturas, elas são importantes. Então, crédito, eu também posso chamar de receita e débito, eu posso chamar de desembolso. Então, exemplos de desembolso, pessoal: imposto, salário do funcionário, compra de matéria-prima, pagamento do telefone, da internet, energia elétrica, né? Tudo isso são desembolsos. Então, a empresa, todo mês ela tem receitas, né, que são entrada de dinheiro, mas ela também tem débitos, que é desembolsos. A gente chama na gestão financeira isso de desembolso, né? Para que essa gestão seja eficaz, é fundamental que a área tenha profissionais capacitados na gestão de toda a movimentação financeira. O ideal, pessoal, certo? É que a empresa tenha profissionais que sejam especialistas na área financeira para poder, como é que se diz, atuar nesse controle. E sabe do que mais? Vocês podem se especializar nisso. Então, você, como técnico em administração, você pode se especializar, você pode, se você gostar da temática, eu sou... Porque você sabe, pessoal, que o técnico em administração, ele tem várias opções de atuar. Eu conheço, tem uma aluna minha, que ela se formou em técnica de administração, igual vocês,
e ela se enveredou para o marketing. Ela é gestor de mídias sociais. De todas as disciplinas, a que mais ela se identificou então ela foi ser gestora de mídias sociais. Ela trabalha numa empresa lá em Limoeiro do Norte. Eu tenho um outro aluno que ele gostou mais da parte de logística, né? Então ele terminou o curso técnico, conseguiu um estágio na área de logística e hoje ele está trabalhando na logística. Mas a gestão financeira é uma área que você pode atuar também. Se você tiver capacidade, se você gostar, você quer só o pontapé inicial, você pode trabalhar no setor, na área financeira. Professor, mas eu não quero arranjar um emprego nessa área. Eu tenho meu próprio negócio. Mais um motivo para você aprender. Por quê? Se você é um pequeno empreendedor, em geral, você não vai ter dinheiro para contratar um profissional de gestão financeira só para cuidar do seu dinheiro. Quem é que vai ter que fazer isso? É você. Né? É como eu boto aqui, ó. Essa pessoa é o administrador ou gestor financeiro, que terá a responsabilidade de controlar estes recursos, buscando as melhores opções e tomando decisões mais oportunas para obter maior lucro. Esse profissional, pessoal, ele vai fazer uma análise dos seus registros, né? E ele vai sugerir para onde que o seu dinheiro deve ir. Será que esse dinheiro deve ser guardado no banco para render? Será que esse dinheiro deve ser guardado para comprar algum equipamento que vai fazer com que você produza mais? Será que esse dinheiro pode ser usado, deixa eu ver para quê? Para aumentar o valor que o empresário ganha, o empreendedor ganha? São possibilidades que o gestor financeiro e vocês podem ser esse profissional, certo? É possível. Tranquilo até aqui? Vamos lá. Dando continuidade. Aí. E aí, pessoal, continuando, o que é preciso para fazer a boa gestão financeira? Primeiro, eu já falei, registrar as ocorrências do gasto. Sempre quando a empresa tiver algum gasto, ela tem que fazer esse registro, né? Esse registro, pessoal, ele não precisa ser escondido, certo? Eles têm que ser precisos e eles têm que ser transparentes para que todos saibam, entendam a real situação financeira da empresa. E não basta fazer o registro, eu tenho que ficar monitorando regularmente essas empresas e fazendo o acompanhamento de pé. A gente vai aprender a fazer fluxo de caixa, que é a primeira ferramenta que eu considero uma das mais importantes e uma das mais fáceis para fazer uma boa gestão financeira, que é o fluxo de caixa. Né? Mas aí, por que eu tenho que fazer essa gestão financeira? Né? Olha aqui, ó, a gestão financeira ela possibilita que o empresário sempre saiba quando terá dinheiro. A gestão financeira é tão boa, pessoal, que bem feita, nós estamos em maio, né? Se uma pessoa fizer uma gestão financeira bem feita, ela já sabe quanto dinheiro vai ter em caixa em novembro. E se eu sei quanto dinheiro vai ter em caixa em novembro, eu sei minha capacidade de pagamento, eu sei até onde eu posso fazer um empréstimo sem me endividar, porque empréstimo é algo bom se for feito de forma estratégica, porque se você não tiver noção de gestão financeira, o empréstimo pode acabar com o seu negócio, pode acabar com você. Né? Então, a gestão financeira, ela se torna importante por quê? Porque através dela, através desse monitoramento, a empresa ela pode tomar decisões acertadas, as decisões corretas, decisões sem risco. Né? Não existe, pessoal, aquela história de dizer assim, eu vou tomar essa decisão aqui, seja o que Deus quiser. Não existe. Deus não vai querer, não. Né? Deus deu a gestão financeira exatamente para que você entenda
e faça as decisões corretas. Ele fez a parte dele. E como é que eu vou fazer? Através de instrumentos adequados de gerenciamento, né, do seu fluxo de caixa, né, de análises contábeis, né, entender o que é o capital de giro, fazer um controle de estoque. Tudo isso a gente vai aprender ao longo dessa disciplina. Ok? Pessoal, isso aqui é um esquema que mostra como funciona a lógica de uma empresa, certo? Como funciona a lógica de uma empresa. Vamos começar, a gente pode começar de qualquer canto aqui, certo? A gente pode começar de qualquer canto. Deixa eu ver o que é que vocês estão vendo. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui o que é que o Nazareno botou. Registro de fluxo de caixas, livros contábeis, compra de insumos, exatamente. Exatamente. Aí, pessoal, vamos começar primeiro aqui pelas compras, certo? As compras, pessoal, na verdade, elas precisam ser registradas, certo? Essas compras aqui, elas precisam ser registradas. Essas compras é tudo aquilo que você vai comprar. Eu vou tentar, pessoal, ligar aqui a minha câmera para ver se não desliga. É muito ruim vocês não ficarem olhando para nada. Se desligar, eu já sei que é a câmera. Como aqui está mais estabilizado, então vamos lá. Ó. Aqui, começando aqui das compras. As compras, pessoal, elas podem ser o quê? Elas podem ser mercadorias. Mercadorias, pessoal, é quando você compra um produto já pronto e você vai só revender aquele produto. Um bom exemplo disso é a mercearia. Né? Então, eu tenho uma mercearia onde eu compro várias mercadorias já prontas. O quilo do arroz já está lá prontinho dentro do saco. O quilo do feijão já está lá. Eu não vou produzir o arroz, eu não vou produzir o feijão. A lata de leite ninho ela já vem toda pronta lá só para eu revender. Então, a gente chama isso de mercadorias. Mas as compras também, pessoal, elas podem ser
Oi, pessoal, desculpa, realmente é a minha câmera, viu? Quando eu ligo a câmera, acaba que o computador desliga, não sei por quê. Estão me ouvindo? Pronto, desculpa, vamos voltar lá. Eu não vou, realmente eu não vou ligar a câmera, não. Eu não gosto de não estar a câmera, porque aí a gente já está longe, né? Uma forma de vocês me verem é uma forma de ficar perto. Mas como eu ia voltando aqui, peraí, Canva. Pronto. Então, pessoal, mas essas compras aqui também, elas podem ser insumos. Então, vamos supor que você trabalha vendendo roupa. Só que você não compra roupa, você costura a roupa para vender. Então, você tem que comprar linha, você tem que comprar aviamentos, você tem que comprar várias coisas para você produzir a roupa e depois vender, certo? Aí o que acontece? Depois que essas compras, pessoal, ela vai para o estoque. E esse estoque, ela tem que ser controlado. O que é o estoque? É aquele período que a sua mercadoria, que o seu produto, que o seu serviço, ele fica... Ah, pessoal, a compra também pode ser serviço. Vamos supor que você é manicure. Então, se você é manicure, você tem que comprar esmalte, você tem que comprar serrinha, você tem que comprar alicate, né, para você prestar o serviço. O estoque, pessoal, ele tem que ser controlado, né? O estoque é aquele momento que a sua mercadoria ela vai ficar parada antes de vender. Então, controle, estoque, pessoal, é dinheiro parado. Vocês têm que trabalhar para que o produto de vocês ele fique o menos possível dentro do estoque. Existem estratégias para isso que a gente vai ver lá no marketing. Só que aí, pessoal, vai ter as vendas. Então, eu comprei o produto, deixei o produto guardado, o cliente vende, aí você vendeu. Quando você vende, você recebe as receitas. Por isso, ou seja, o dinheiro, certo? Referente às suas vendas. Só que quando você recebe o seu recebimento, você tem que pagar as compras que você fez. Você não fez compra? Então está na hora de você pagar, ó, fazer o pagamento. E assim é o ciclo, certo? Só que às vezes, pessoal, o que é que acontece? Você vai fazer o pagamento, você é obrigado a fazer o pagamento daquilo que você comprou, só que você ainda não vendeu. Ou seja, você ainda não recebeu o dinheiro. E aí? Como é que eu faço? Eu tenho pagamentos para fazer, porque eu preciso comprar para eu poder vender, só que as minhas receitas de venda, só que eu ainda não vendi, e eu já tenho que pagar. Então, isso tem que ter planejamento. Isso tem que ter estratégia. E ao longo da disciplina a gente vai trabalhar essas estratégias. Ok? E aqui, pessoal, é uma pesquisa do Sebrae, isso aqui foi antes da pandemia, certo? Que práticas dos empreendedores brasileiros. Como é que eles fazem esse controle financeiro? Então, olha aqui, ó. Sim é verde, o cinza como é que se diz? O cinza é mais ou menos e o laranja é não. Olha que interessante. Ó. Utilizam planilhas ou softwares para fazer o fluxo de caixa. 15% dos empreendedores, pessoal, não utilizam planilha para fazer o fluxo de caixa. E 32% utiliza mais ou menos. Então, eu já tenho aqui mais de 40% dos empreendedores não fazem o fluxo de caixa, que é a primeira ferramenta para fazer o controle financeiro de forma adequada. 53% fazem, isso é bom. Outro,
planejam receitas e despesas para 6 meses. 46%, quase a metade dos empreendedores, não se planeja as receitas e as despesas para daqui 6 meses. Quando o correto é, daqui 6 meses, eu já sei o que é que vai entrar, eu já sei o que é que vai sair, eu já sei o que é que eu tenho que pagar. Isso serve para a vida de vocês também, pessoal. Daqui 6 meses, você já tem que saber o que é que acaba e o que é que não acaba. Eu vou dar um exemplo. Eu comprei uma televisão, eu parcelei em 10 vezes. Certo? E agora eu estou precisando de um forno micro-ondas. Mas eu tenho o meu controle. Eu sei que daqui a 3 meses eu vou terminar de pagar essa televisão. Então eu sei que daqui 4 meses eu já posso comprar o meu micro-ondas. Porque no meu 4º mês eu sei que eu já não vou ter mais aquela conta da televisão. Isso é planejamento de receitas e despesas. Certo? Outra aqui, ó. Controla as receitas e despesas da empresa. Só 10% dos empreendedores, pessoal, faz esse controle. Aí muita gente diz assim, um monte de empresa fechando porque a economia vai ruim. Será? Será que essa é a única explicação? Hoje eu estava vendo que a Casas Bahia, deixa eu botar aqui, ó. Vou botar aqui. Ó. Compartilhei esse seguinte, ó. Casas Bahia anuncia, isso é notícia de hoje, viu? Ó, 29 de abril. Casas Bahia anuncia plano de recuperação extrajudicial. Né? Eles até criaram aqui, ó, negocie suas dívidas com a Casa Bahia. Casa Bahia anuncia plano de recuperação. Entenda a situação que levou a Casa Bahia à recuperação extrajudicial. Aí você pode dizer assim, professor, a Casa Bahia está assim porque a economia não vai bem. É uma possibilidade? É uma possibilidade. Mas por que a Amazon não está pedindo também, já que o problema é na economia? A Amazon está indo de vento e polpa. O Mercado Livre está indo de vento e polpa. A Shein está indo de vento e polpa. Qual é aquela outra que vocês compram, que a gente compra muito? Aquela outra. Enfim, tem várias outras lojas que não estão entrando em recuperação, não estão em dívidas. E é a mesma economia que a Casas Bahia vive. Né? Então tem que se estudar que o motivo pode ser falta de controle financeiro, conforme está dito aqui. Ó. 10% dos empreendedores não fazem esse controle. Isso aqui é o pior. Separa o dinheiro da empresa e o dinheiro pessoal. 34% dos empreendedores não separam. Eles tratam o dinheiro da empresa como se o dinheiro fosse deles. Eles acham que se no final do mês a empresa apresentou lucro, aquele lucro é dele, e não é. Você não pode ficar para você o lucro que você teve. Aquele lucro é da empresa. Mas, professor, eu estou trabalhando tanto, a minha empresa lucrou e esse dinheiro não é meu. Não. É da empresa. Existem estratégias para que você pegue parte desse lucro e fique para você, mas de uma forma controlada. Ok? E aí, pessoal, a gente vai aprender a nossa primeira ferramenta, que, na verdade, eu ainda não estou falando aqui do fluxo de caixa, mas da necessidade de se controlar o caixa. Todas as transações financeiras da empresa passam pelo caixa. Então, tudo que você compra e tudo que você vende, o caixa da empresa está ali. Se você comprar, lembra disso aqui, ó. Se você compra alguma coisa, vai ter que sair do caixa. Quando você recebe alguma coisa, tem que sair do caixa. Então, esses dois momentos aqui, eles são importantes e ele passa por isso aqui, ó.
Então, você tem que ter um controle disso aqui, certo? Todas as transações financeiras da empresa passam pelo caixa. Por isso, é preciso guardar e organizar todos os documentos que comprovam essa transação. Então, tudo que é nota fiscal, tudo que é recibo, tem que ser guardadinhos. A lei fala até de 5 anos, né? O controle de caixa é o primeiro controle a ser feito em uma empresa. Sem ele, é impossível obter demais informações necessárias para a gestão financeira. Então, pessoal, quando a gente vai fazer uma consultoria numa empresa relacionada à questão financeira, a primeira coisa que a gente chega é: deixa eu ver como é que está o controle do caixa da sua empresa. Aí o empreendedor diz assim, ó, não, mas a gente não tem não. Pois então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, começar a fazer, é controle de caixa. Então, não tem como eu se trabalhar gestão financeira se eu não fizer um controle de caixa. Se eu entender o que é que está passando por esse caixa, ao longo de no mínimo 6 meses. Né? E como através desse controle de caixa, eu posso fazer o quê? Conferir as vendas dos dias, né? Verificar se a entrada de dinheiro corresponde às vendas realizadas. Será que ao final do dia, eu tenho que saber, no final do dia, quanto entrou, e eu conferir se o que entrou está correto, se não está faltando nada. Que é o que a gente vê, o saldo, né? Ó, conferir o saldo de caixa, verificar se o saldo inicial, somado às entradas do dia, menos as saídas do dia, corresponde ao saldo final. O que é o saldo inicial, pessoal? Hoje é segunda-feira, abri minhas portas. A primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte: quanto eu tenho em caixa agora, hoje? Isso é o meu saldo hoje. Só que ao final do dia, vai ter pagamentos, vai ter recebimentos, vai ter pagamentos, vai ter recebimentos, vai ter pagamento. E ao final do dia, eu tenho que saber se está batendo. Se aquilo que eu iniciei, diminuído com o que saiu e somado com o que entrou, está dando o valor correto. Teve uma empresa que a gente fez uma consultoria, na verdade eu não fiz, eu só acompanhei, mas não foi eu que fiz, não. Que o controle de caixa, uma vez por mês, o controle de caixa não batia. O controle de caixa não batia. Aí por que não batia? Porque o dono da empresa, uma vez por mês, ele tirava dinheiro do caixa, a empresa era dele, viu? Tirava o dinheiro do caixa para pagar as escolas do menino. Aí não pode. É por isso que você está tendo problema financeiro. Você está tirando o dinheiro do caixa da empresa para pagar o colégio dos meninos. Aí ele disse assim, mas de onde é que eu vou tirar o dinheiro se sair para pagar as escolas do menino? Aí ele pegou e disse assim, aí eu peguei e disse, não, você tem que tirar do seu Prolabore. Vocês sabem o que é Prolabore? Alguém sabe o que é Prolabore? Sim ou não? Prolabore, pessoal, alguém sabe o que é? Exatamente. É o salário de quem, Nazaré? Vitor? O Prolabore é uma espécie de salário, mas é um salário específico. O Prolabore é o salário de quem? Você botou, eu perguntei quem era Prolabore, aí você respondeu salário. Aí eu pergunto, salário de quem? Dos funcionários? Do patrão. Exatamente. Então ele tem que tirar a escola dos meninos, tem que ser pago com o salário do Prolabore. Não é com o lucro da empresa, não. Certo? Vamos continuar aqui. Então, ó, controle de caixa. Você precisa manter organizadas as informações de vendas realizadas do pagamentos efetuados durante o dia. Ok, e como é que eu vou fazer esse controle de caixa? Primeiro, anotar tudo que entrou em dinheiro. E como que esse dinheiro entrou. Recebimento. Eu vendi um negócio. Esse recebimento foi à vista ou foi a prazo? Ó, se foi a prazo, eu vou receber em 10 vezes, hoje é março.
eu tenho que ir lá no caixa de outubro, vamos botar aqui um exemplo, eu tenho que ir lá no caixa de outubro e já registrar que em outubro vai ter aquela entrada de dinheiro, porque eu vendi 10 vezes, então você já sabe que em outubro está programado entrar aquele dinheiro ali, né? Só que, pessoal, entrada de dinheiro, ela às vezes, nem sempre ela pode ser, ela é decorrente da venda de produtos. Muitas vezes, a entrada do dinheiro é decorrente de rendimentos de investimentos no mercado financeiro. Então, muitas empresas, ao final do mês, quando elas pagam todas as suas contas, ela vai dizer o seguinte: olha, sobrou 10 mil aqui. Eu não tenho o que fazer com esses 10 mil. O que é que eu vou fazer? Vou investir no mercado financeiro. Então, eu vou lá no meu banco e digo assim, olha, esses 10 mil aqui da minha empresa, eu quero aplicar ele em algum investimento. Ou no Tesouro Selic, ou no Tesouro, ou na algum CDB, ou em debêntures, ou em mercado de ações, que eu não faria isso. E se você aplica esse dinheiro, o dinheiro todo mês ele vai te dar um rendimento. Então esse rendimento vai entrar em algum momento aí no seu caixa e você tem que anotar, né? Só que às vezes o que é que acontece? Você comprou um novo equipamento e o velho está lá, parado. Então o que é que você vai fazer? Você vai vender esse equipamento velho. Então a venda desse equipamento velho vai ter que ser registrado no caixa. E muitas vezes, pessoal, acontece dos sócios, dos donos da empresa, injetar dinheiro na empresa. Então, vamos supor, eu estou precisando de um equipamento e eu vou tirar do meu dinheiro, pessoa física, para comprar esse equipamento e doar para a empresa, né? Isso é uma injeção de dinheiro na empresa. Então, eu também tenho que ter esse controle. No entanto, eu tenho que controle também do pagamento de fornecedor, dos salários, das comissões sobre as vendas, da despesa com aluguel, da luz, da água, do telefone, da compra dos materiais administrativos, insumo, despesas eventuais. Eu tenho que guardar o meu dinheiro para caso aconteça algum problema na estrutura da minha empresa. Vamos supor, eu trabalho em casa e o cano estourou. O cano da que eu faço meus equipamentos, meu produto para vender estourou. Então, aquilo era uma despesa não prevista. Se você não tiver um dinheirinho guardado para essas coisinhas, isso pode causar um problema muito grande para você. Certo? Aqui, pessoal, é só um apanhado de tudo que pode entrar e de tudo que pode sair dentro da empresa. Pode entrar dinheiro do mercado financeiro, pode entrar dinheiro do recebimento, mas também, tá vendo a setinha para fora? Pode sair pagamento de alguma despesa, pagamento do salário, pagamento do Prolabore, compras, ativo fixo é equipamentos, né? Alguma despesa eventuais, dinheiro do sócio, então tudo são formas de dinheiro que pode entrar e pode sair, e você tem que controlar tudo. Professor, o que é esse tudo? Uma boa forma de você entender o que é esse tudo que entra e sai antes de quando você for começar a fazer o controle de caixa, você fazer o plano de contas. O que é o plano de contas? Plano de contas é a concepção de números e classificação. Eu vou falar aqui, eu acho que talvez vocês não entendam, mas na prática vocês vão entender. Plano de contas é a concepção de números e classificação para entradas e saídas financeiras. Então, você vai classificar cada entrada e cada saída financeira da empresa com o intuito de criar uma lógica de organização e análise de dados. Sem ele, você simplesmente inseriria as entradas e as saídas sem saber sua origem e para qual uso foi determinado. Numa empresa pequena, pessoal, eu consigo trabalhar sem um plano de contas. Do jeito que eu vou ensinar aqui. Mas por que eu vou ensinar aqui? Porque vocês podem ter a oportunidade de trabalhar em uma empresa grande na área de financeira e vocês entenderam com o que é que vocês estão lidando. No entanto,
eu reparo que empresas muito pequenas, elas não têm um plano de contas muito organizado, mas eles têm uma lógica de plano, que dá para resolver também, certo? Plano de contas. O plano de contas financeiros ajuda a organizar a estrutura do fluxo de caixa da empresa. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui para vocês. Espera aí. Só um instante, pessoal. Nossa, eu não estou conseguindo abrir. Só um instante. Eu tenho um arquivo aqui que explica mais ou menos como é que funciona isso. Infelizmente, não vou conseguir abrir. Não sei porque ele não está deixando eu abrir. Está abrindo de outra forma? Não vou conseguir abrir com nada não. Só um instante, viu, pessoal? Não, essa daqui. Eu vou compartilhar esse guia aqui. Não era bem o que eu queria, certo? Deixa eu ver se vocês estão vendo. Então, não era. Vocês, acho que vocês. Olha se vocês conseguem abrir esse arquivo aí. Nazareno, é porque é um acordo extrajudicial, certo?
Esse acordo extrajudicial é um acordo que não vai precisar da justiça para intermediar, mas é uma recuperação. Mas, enfim, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, mais ou menos, é um plano de contas, certo? O plano de contas é você separar as entradas das saídas, certo? Então, eu tenho aqui, ó, entrada, previsão de recebimento de vendas, contas a receber realizadas e outros recebimentos. Não era bem isso aqui que eu queria mostrar, não, mas isso aqui atende, certo? E eu tenho que fazer um plano de contas de tudo o que pode sair da minha empresa. A minha empresa, ela trabalha com pagamento de fornecedores? Trabalha. Então, eu vou ter que colocar aqui. A minha empresa, ela tem INSS a recolher? Tem. Então, eu boto aqui. A minha empresa tem FGTS? Para pagar FGTS? Tem. Então, eu boto aqui. A minha empresa paga aluguel? Paga. Então, eu boto aqui. A minha empresa paga energia elétrica? Tem. Então, eu boto aqui. O plano de contas nada mais é do que um planejamento das possibilidades de como a sua empresa vai ganhar dinheiro e de como a sua empresa vai gastar dinheiro. Nessa empresa aqui, ó, botou combustível, manutenção de veículo, manutenção de fábrica, férias, 13º salário, verbas para rescisão, empréstimo bancário, despesas financeiras, pagamento de novos empréstimos, enfim. Só que cada empresa é uma empresa, pessoal. Então, cada empresa vai trabalhar com esse plano de contas de forma diferenciada, tá certo? Deixa eu voltar aqui para onde eu estava. Opa. Sai. Eu não estou conseguindo. Acho que está dando algum probleminha, mas eu acho que vocês conseguiram ver a planilha? Pronto, acho que vocês já vão já ver aqui. Então, pessoal, fazer o plano de contas, como eu falei, é você mapear todas as possibilidades de entrada de recursos na sua empresa e mapear todas as possibilidades de venda de saída. Eu coloquei o exemplo de entrada de recursos. Como eu disse, a entrada de recursos ela pode ser através de vendas de cartão de crédito, mas ela também pode ser débito, ela pode ser Pix, ela pode ser receitas, né, relacionadas a investimentos, ela pode ser empréstimo bancário. Você fez o empréstimo e à medida que você fez o empréstimo, entrou um dinheiro na sua conta. Só que você tem que entender o seguinte, para cada entrada tem que ter saída. Então, se você fez um empréstimo, eita, minha garganta tá que tá. Se você fez um empréstimo e entrou um recurso na sua empresa, você tem que entender também, você tem que se planejar também, porque vai ter desembolsos. Todo mês você vai ter que pagar, você já tem que se planejar para o pagamento daquele empréstimo. Só que não tem só aquele empréstimo, você tem imposto para pagar, você tem encargo sobre a folha de pagamento, né? Você tem despesas do dia a dia para você pagar. Então, você tem que fazer esse mapeamento. O que é que na minha empresa todo mês eu tenho que pagar e o que é que na minha empresa, quais são as fontes de recursos de entrada de dinheiro dela. Atenção, as contas de entrada serão em quantidade de itens menores do que as de saída. Geralmente existem poucos fontes de recebimentos e muitos pagamentos que serão realizados. O que é que ele quer dizer? É o seguinte, pessoal. Sempre a quantidade de coisas a pagar vai ser maior do que a quantidade de coisas a receberem. Veja esse caso aqui, ó. Ó, nesse caso aqui, deixa eu aumentar aqui, ó. Nesse caso aqui, ó,
entradas só tem três itens. Ó. As entradas só tem 3 itens. Mas as saídas, olha a quantidade de itens que tem. Estou falando de quantidade de itens, tá certo? Não é de valores. O ideal é que os valores, as entradas, em termos de valores, as entradas em termos de valores, elas devem ser, elas devem ser maiores que as saídas. Mas, em termos de mapeamento do que entra e do que sai, as saídas sempre são maiores. Você sempre vai ter mais coisas a pagar do que coisas a receber. É isso que essa mensagem aqui está dizendo. As contas de entradas serão em quantidade de itens menores do que as das saídas. Geralmente, existem poucas fontes de recebimentos e muitos pagamentos que serão realizados. E aí, pessoal, como eu falei, nós temos os desembolsos. O desembolsos é tudo aquilo que eu tenho que pagar. E a gente vai ter que ter uma separação aqui para vocês entenderem. Tudo que você for pagar, ele tem 2 classificações. Eu posso classificar como custo ou eu posso classificar como despesa. Ou seja, aquilo que eu vou pagar, ele tanto pode ser um custo, como ele pode ser uma despesa. Isso para contabilidade. Para a gestão financeira, a gente vai tratar tudo como custo. Mas eu quero que vocês entendam, para contabilidade, uma coisa é custo, outra coisa é despesa. Então, o Martins, que é o autor, ele diz o seguinte, ó, que custo é todo gasto relativo a bens ou serviços que serão utilizados na produção de outros bens ou serviços, são denominados de custo. Professor, não entendi, não. Pois vamos para a despesa e depois, na parte prática, vocês vão entender. O que é despesa? Valor gasto com bens e serviços relativo à manutenção de atividade da empresa, bem como os esforços para obtenção de receitas através da venda de produto. Isso é uma despesa. Professor, não entendi. Me explica qual é a diferença. Espera aí que eu tenho que botar esse compartilhamento aqui. Às vezes eu esqueço. Pronto. Professor, não entendi. Me explica a diferença de custo e de despesa. Pessoal, custo é tudo aquilo que você for pagar que tem a ver com a comercialização e a produção do produto que você vende. Então, vamos supor, eu tenho um restaurante no centro de Guaramiranga. Esse restaurante, ele vende o principal fonte de receita dele. Qual é a principal fonte de receita de um restaurante? Comidas e bebidas. Vocês concordam com isso? Então, todo gasto que eu tiver que seja voltado para a produção da comida e da bebida, eu vou tratar como custo. Exemplo, eu compro 1 quilo de picanha, eu compro, sei lá, 20 quilos de picanha. Eu não sou um restaurante, a picanha ela não vai ser vendida, então essa picanha é custo. É um valor que eu pago e ela é classificada como custo. Professor, por que é custo? Porque ela está diretamente relacionada com o produto que eu vendo. Professor, o restaurante também, lá friozinho de Guaramiranga, sai muito vinho. Essa empresa vende vinho. Então, quer dizer que o dinheiro que ela gasta para comprar vinho, para revender para os clientes, é um custo? Sim, é um custo. É um custo da empresa porque está ligado diretamente à prestação do serviço. Professor, e o salário do garçom? Aí eu faço a pergunta para vocês. O garçom, ele trabalha diretamente para oferecer o produto ao cliente?
Se a resposta é sim, então ele é um custo. Só que aí, pessoal, essa empresa também ela tem outros funcionários. Por exemplo, ela tem um funcionário que ela trabalha lá no caixa. Esse caixa não tem nada a ver com a venda de produto. Ela não vende produto, ela não fabrica produto, ela não faz a comida, ela não faz nada. Ela só recebe o dinheiro. Então, o pagamento do salário dela é classificado como uma despesa, porque ele não tem ligação com a fabricação e com a venda do produto. Isso quer dizer, pessoal, que a energia elétrica ela pode ser classificada como custo ou como despesa. Vai depender da forma que ela está sendo gasta. Se a energia for separada, a energia para fabricação do produto, aquela energia é custo. Mas a energia que eu pago lá para o setor administrativo é despesa. Vou dar um exemplo. Compra de material de escritório desse restaurante. Vocês classificariam ele como custo ou como despesa? Compra de material de escritório. Vocês classificariam esse gasto como custo ou despesa? Exatamente, Nazaré. É despesa. Por quê? Porque a compra de material de escritório, ela não tem nada a ver com a venda do produto. Ela está relativo à estrutura da empresa. Não tem nada a ver com a venda do produto. Deu para entender a diferença entre custo e despesa? Deu não? Qual a tua dúvida, Nazaré? Mas tu acabou de. Mas tu respondeu certo quando falou que era despesa, e mesmo assim tu não entendeu ou tu chutou? Então tu entendeu. Se tu não chutou e tu respondeu certo, é porque tu entendeu. Pode falar. Não, professor, porque aí você vai ter que analisar primeiro a empresa para saber o que é custo e o que é despesa, certo? E Certo. pode ser que certo produto, sei lá, venha a ser custo, podemos achar que seja custo, mas no final vai ser despesa. Então, Exatamente. Então você entendeu tudo. O mesmo item, dependendo da empresa, ele pode ser classificado como custo, mas ele também pode ser classificado como despesa. Eu então vou dar um exemplo. peraí, custo é tudo aquilo que faz Que, você, parte da produção do produto, digamos que vai assim, ser vendido. que vai ser Exatamente. vendido. E despesa é tudo aquilo que não está relacionado à produção do produto. Que vai ser vendido. Exatamente. Eu vou dar um exemplo. Uma cafeteria, certo? Uma cafeteria. Essa empresa, ela tem um quiosque lá no Iguatemi. Ela tem um quiosque lá no Iguatemi. E ela vende café, salgados, é uma cafeteria. Todo mês, o empresário, ele compra café. Ele compra café em grãos. Café em grãos. Esse café em grãos, lá ele vai ser moído e vai ser vendido. A compra desse café, você classificaria como custo ou como despesa? Custo. Custo. Só o que é que acontece? Essa empresa, ela também compra um café, só que esse café é para os funcionários, entendeu? Porque os funcionários de lá tem uma horazinha lá que eles têm uma pausazinha para lanche. E esse café é um café diferenciado, é um café mais barato. Mas ele é só para os funcionários da empresa. E esse gasto é um custo ou é uma despesa?
É uma despesa. É uma despesa. Então, nós temos aí a compra de café por essa empresa, que essa mesma compra, um é classificado como custo e o outro é classificado como despesa. Né? É a mesma coisa de material de escritório. Eu trabalho deixa eu ver aqui, numa loja de móveis. A loja ela vende móveis. Só que todo mês essa empresa ela tem que comprar material de escritório, que é caneta, que é caderno, que é folha de papel ofício. Essa empresa vende móveis. A compra desse material de escritório, ele é custo ou é despesa? Despesa. Despesa, porque não tem nada a ver com a venda do produto. Agora, eu sou um empresário de uma papelaria. Eu vendo uma papelaria. Então, para que eu venda, eu tenho que comprar vários materiais de escritório para eu revender. Esse material de escritório é custo ou é despesa? Custo. Exatamente. Então, E o mesmo comprado para a parte burocrática seria despesa, né? Então eu tenho dois exemplos de compra de material de escritório, onde um funciona como custo e na outra funciona como despesa. Então, cada empresa ela tem que entender o que é que ela gasta como custo e o que é que ela gasta como despesa. Aí você vai entender, mas professor, por que eu tenho que fazer isso? Porque o custo, pessoal, ela vai entrar diretamente na precificação do produto. A despesa não. A despesa ela até entra, mas de forma indireta. Então, se você não souber o que é custo, o que é despesa, corre o risco de você precificar o seu produto de forma errada, você vender de forma errada, e isso vai dar problema na sua gestão financeira. E por que essa despesa não entraria na somatória do custo? Ela entra, só que de forma indireta. Ela vai entrar depois, lá na frente ela vai entrar. Quando a gente estiver falando sobre formação de preço de venda, aí você vai entender o que é o custo e aonde a despesa entra no valor do produto. Mas são situações diferentes. A parte final, onde vai entrar a despesa referente a tudo que ocorreu na empresa Isso. e também como os impostos, né? Exatamente, porque o que é que acontece? A gente vai aprender um conceito sobre margem de contribuição. O que é margem de contribuição? É quanto do teu produto quanto do preço do teu produto vai contribuir para pagar despesas. Então, quando eu for fazer o processo de formação de preço de um produto, eu tenho que considerar os custos dele e depois eu vou ter que indicar qual a porcentagem que eu vou colocar em cima que vai contribuir para pagar as despesas. Então, eu tenho que deixar isso bem separado. O que é custo e o que é despesa. Certo? Isso dentro de um conceito contábil. Certo? Então, ó, resumindo, deixa eu ver se eu estou no canto certo. Estou resumindo. Custos é tudo que tem a ver com custo de produção. É todo o gasto relacionado à produção do meu produto. Ou a venda daquilo que eu me proponho. Despesa tem a ver com a estrutura, todo o gasto que eu tenho com a estrutura, que também se comunica com a minha venda, mas não de forma direta, de forma indireta. Ora, eu compro papel, até porque se eu vendo um produto, eu tenho que emitir a nota fiscal. Mas para eu emitir a nota fiscal, eu tenho que ter aquele rolozinho de papel. Aquele rolozinho de papel, ele não está ligado diretamente ao produto, mas ele se interliga, mas ele não está diretamente com o produto. Né? Então, custos é todo o meu gasto com a produção daquilo que eu quero vender. E despesa é todo o meu gasto com a estrutura para que eu mantenha a estrutura da minha empresa. Né?
Só, pessoal, que para facilitar, eu entendido isso, isso é muito importante lá na contabilidade e na hora da formação do preço. Para que a gente não haja essa confusão na gestão financeira em si, essa diferença ela já não se torna tão grande. Mas, para que a gente possa entender, quando eu falar custo aqui, já entenda que ele pode ser custo ou pode ser despesa, mas já saiba que existe essa diferença. E o custo, pessoal, ele também é subclassificado. Ele pode ser custo direto, custo indireto, custo variável e custo fixo, certo? Existem os custos fixos variáveis. Aí vamos começar aqui, ó. O que é o custo fixo? Pessoal, custo fixo. Lembrando, pessoal, que agora eu estou tratando custo e despesa da mesma forma, certo? Para a gestão financeira. Mas a gente sabe que existe essa diferença. Aí eu pergunto para vocês, o que é o custo? Vamos começar de trás para frente, certo? O custo fixo, pessoal, é algo que você já tem que saber quanto é todo mês. O custo fixo é aquele que você vai pagar independente de você vender ou não. Eu não vendi nada esse mês. Mesmo assim, você vai ter que pagar esse custo. Olha aqui a descrição. Ó. Custo fixo não se altera com as quantidades de serviço produzido, ou seja, são os custos de estrutura. São realizados para adequado funcionamento da empresa, independente do valor de vendas. Lembrando que isso aqui pode ser classificado também como despesa. Mas vamos supor, eu sou dono de uma cafeteria, lá no Shopping Iguatemi de Fortaleza. Todo mês eu tenho que pagar o aluguel, não tenho? Independente se eu vender ou não, todo mês eu vou ter aquele aluguel para pagar. Conta de energia é fixo. Todo mês eu vou ter que pagar energia, independente de se eu vender ou não. Muito embora ele é fixo, mas ele não é fixado, a conta de energia. Tem mês que a conta vem mais, tem mês que a conta vem menos, né? Varia muito. Alguns autores até classificam a energia e a água como custo variáveis. Por quê? A tendência é, quanto mais você produz, mais você vai gastar energia e mais você vai gastar água. Só que tem outros autores da contabilidade que ele diz o seguinte, olha, eu não aconselho você classificar como custo variável. Classifique como custo fixo, porque é uma coisa que você vai ter todo mês, você tira uma média e joga ele no seu plano de contas. Né? Então, alguém poderia me dizer mais um exemplo aí de custo fixo? Aquele custo que uma empresa tem, independente se ela vender ou não, ela vai ter que pagar. Eu acabei de falar um. Aliás, hoje eu falei um exemplo de um custo fixo. O salário é um custo fixo. O prolabore é um custo fixo. Aí, então, professor, quer dizer o seguinte, que se eu sou o dono da empresa e eu coloquei, eu programei para eu tirar o meu prolabore de R$2.000 todo mês. Meu prolabore. Eu como empresário, como dono do negócio. Quer dizer que se eu não vender nada, ainda assim a empresa tem que me pagar 2.000? Tem. A empresa fica no prejuízo, você não. Porque o prolabores, os salários, os impostos, é um custo fixo. Você tem que pagar, independente se você vendeu pouco ou se vendeu muito, mas você vai ter que pagar. Mas, professor, se eu não vendi, de onde é que eu vou tirar o dinheiro? Das suas reservas. Você tem que se virar. Né? Você tem que se virar. Esse é o custo fixo. Os custos variáveis são aqueles que se alteram com a quantidade de serviços produzidos, ou seja, são custo de produção. O custo variável é o custo gasto diretamente no serviço que a empresa produz. Então, vamos supor, pessoal,
exemplo de custo variável, comissão sobre vendas. Então, eu trabalho numa loja de roupa, onde eu pago, os meus vendedores, eu pago o seguinte, todo mês eles vão receber um salário mínimo, mais 5% de tudo que eles venderam. Então, esse salário, ele é um custo fixo da empresa, mas a comissão sobre vendas é um custo variável, porque ele vai variar todo mês, se vai vender ou não. Quanto mais eu vender, mais comissão eu vou pagar. Isso é um custo variável. Outro custo variável é insumos. O que é que são insumos, pessoal? É matéria-prima que você vai comprar para produzir o produto. Então, restaurante compra, ele tem a média de comprar 20 quilos de carne por dia. Só que vai ter um feriadão. Então, nesse feriadão, esse restaurante vai lotar mais. Então, eu não vou comprar 20 quilos de carne, eu vou comprar 40. Porque eu sei que as vendas vão aumentar. Então, quanto mais você for vender, mais quilo de carne você vai ter que comprar. Então, isso é um custo variável. Então, eu já sei o que é o custo fixo e o que é o custo variável. E tem também os tipos de custo direto e indireto, né? O direto é aquele que pode ser atribuído ou identificado diretamente no produto, linha de produto, centro de custo ou departamento. É aquilo que é feito diretamente, ele está colocado diretamente para o produto. Então, vamos supor, eu vou fazer um bolo. Tudo que eu for gastar com o bolo, para fazer o bolo, todos os insumos, a matéria-prima que eu comprar para fazer o bolo, ele é um custo direto. No entanto, para eu fazer o bolo, eu gasto a energia da sala, eu gasto o gás da sala, eu gasto o gás de cozinha, eu gasto muitas vezes o combustível para eu fazer entrega. Então, são custos que indiretamente estão em cima daquele bolo, mas eu não consigo precisar de forma direta. Então, eu vou fazer algum rateio para eu poder incluir esses custos no preço desse bolo. Ok? Então, deu para entender essa introdução, pessoal? Deu para clarear alguma coisa relacionada à parte de gestão financeira? Na próxima aula, que vai ser no sábado, né? A gente vai dar continuidade com a nossa disciplina. Beleza? Tranquilo? Não, Nazareno, vai ser tudo leve, vai ser tudo tranquilo. Pessoal, eu vou pedir para vocês só guardar um pouquinho que eu faço a chamada aqui mesmo, certo? E vocês vão colocando aí presente à medida que eu for chamando. Dá um instante. Aí, a aula de hoje eu vou gravar. Aí, leiam o material está muito bom. Pronto. Aula à distância. Vamos lá. Amanda. Aí vocês respondem, presente. Amanda. Faltou? Ana Lúcia. Faltou? Presente. Ana Lúcia está presente? Tô. Ok, obrigado. Cosmo Célio. Presente. Franci Regis. Faltou. Francisca Larissa. Presente. Anderson. Franci Reis, presente, professor. Eu botei. A Franci Regis está presente? Francisca Larissa.
Presente. Francisco Anderson. Francisco Gabriel. Francisco Renato. Presente. Jéssica de Lima. A última vez. Presente. A televisão ligada, hein? Carla. Lídia. Presente, professor. Maria Verônica. Mariane Flor. Vitor. Presente, professor. Ok, pessoal. Vão em paz, leiam a apostila, façam os exercícios e amanhã estaremos nesse mesmo bate-horário, bate-local, para a gente poder fazer a disciplina de marketing. Tá ok? Então, até amanhã.